bem-vindos a esta primeira mesa de apresentação de comunicações autopropostas. Teremos 4 comunicações que demorarão no máximo de 10 minutos. Se demorarmos um pouquinho menos, poderemos ter algumas questões e debate. Vamos passar à primeira apresentação. Professor Ricardo Diniz Oliveira e da professora Teresa Magalhães, da Faculdade de Medicina da Universidade, o ensino e aprendizagem da toxicologia forense baseado na revisão dos pares. Muito bom dia a todos. Começo por agradecer a organização, o facto de ter citado a nossa autoproposta, que se baseia, como foi referido, no ensino e aprendizagem da toxicologia forense baseado na revisão dos pares. Aquela ideia que eu venho transmitir é, de facto, uma mera opinião muito pessoal e obviamente, poderá ser confrontada e respeitarmos na íntegra outras opiniões, mas estas duas palavras finais, de realidade e utilidade, pretendo mover no ensino da toxicologia e noutras áreas de conhecimento e que já tem movido desde 2007. Qual é o meu lema? Digamos, a ciência não existe até que esteja publicada. É um registro permanente da nossa investigação. Obviamente que há muitas formas de publicar e não precisa de ser todo em registro indexado ou levado ao impacto. É por outra totalidade. É por outras palavras, o esforço de uma equipa para garantir a ampla divulgação do conhecimento e o oposto do que é não publicar, na minha opinião. É no limite ter receio de confronto com os pares, é não acreditar no que se faz. O que é ensinar e comunicar com os estudantes? É uma experiência muito pessoal e, portanto, cada um que faz o ensino, também com esta convicção, é moldada muito pela personalidade, pela filosofia, pela socialização, humanização de cada um, depende muito do ambiente institucional onde estamos inseridos, das características individuais do grupo de estudantes que todos os anos vão mudando, de metodologias e ferramentas pedagógicas também são dispares. E como é que eu acompanhei a evolução enquanto estudante, enquanto aluno, enquanto docente e com uma visão totalmente diferente em dois momentos, em que houve uma altura em que eu fui só estudante e outra altura em que fui estudante e docente ao mesmo tempo. O que é que eu sentia ao longo desta evolução? Eu tinha aconselhado todo docente, passava muito por uma primeira fase por acetatos, evoluiu para os PDFs dos diapositivos e o que eu verificava é que estas apresentações nem sempre têm a melhor qualidade, quer em quantidade, quer em rigor e gráfico, quer na quantidade de informação, quer na qualidade das imagens por folheto. E claro que depois o que acontece é que muitas vezes o docente refugia-se na ideia de que, paralelamente àquele material de estudo, aconselhou uma bibliografia de apoio, mas eu acho que essa, na minha opinião, está sobredimensionada ao real tempo disponível. E, portanto, a minha questão era, será que esta bibliografia é adequada ao tempo real disponível para estudo? Será de adequada dimensão? Será efetivamente acessível ao estudante? Será de real utilidade? Será correto uma ficha de unidade curricular, que agora tive a oportunidade de acompanhar alguns processos de acreditação, com 15, 20 referências bibliográficas, todas elas com, no mínimo, 600 páginas? Será justo que depois de 1 hora de contacto em sala de aula exigir um estudo de 400 páginas? Terá mesmo sido capaz o docente de atingir um nível de transmissão num anfiteatro cheio de estudantes? Será que queremos que o estudante atinja o mesmo nível do docente? Ou, pelo contrário, queremos transmitir conhecimentos úteis? E, de facto, é esta a nossa forma que mudou, ou seja, tentar transmitir conhecimentos, gestos úteis que sabemos que o estudante irá aplicar na sua atividade profissional. Obviamente não queremos, com isto, eliminar as práticas de rotina, obviamente sou um acérrimo defensor das mesmas, mas em alguns momentos eu assisti e nesta dupla configuração que tive enquanto estudante e depois docente-estudante, apercebemos de alguma dose de surrealismo naquilo que é recomendado. E qual foi, portanto, a nossa filosofia para o ensino desde 2007? Foi o realismo como movimento artístico e literário das salas de aula. O nosso lema passou por ser um ensino último e o realismo como filosofia da educação. E, portanto, se nós queremos praticar o realismo e algo como execuível e que, de facto, o estudante assimile, achamos por bem estar atento a novas oportunidades pedagógicas, uma das quais o peer review. Claro que a gente conhece esta forma de escrutínio, é uma análise por mais de um ou mais
pares de competência mais ou menos similar, que obviamente não garante a veracidade do conteúdo final, mas é indubitavelmente melhora a qualidade e a credibilidade da maioria dos artigos, avalia a solidez, a discussão, das conclusões e muitas vezes a nossa forma de interpretar, por vezes, não muito correta. E ainda por cima, com a vantagem de que o peer review é múltiplas vezes repetido, ou seja, é difícil nós termos um artigo aceito à primeira round de submissão, e mesmo dentro da própria revista passa por múltiplas mãos até ser um produto final. Portanto, aquilo que é que mudou na nossa forma de ensinar, ou melhor, na nossa bibliografia de apoio, passou nesta evolução dos tais acetatos e diapositivos para entregar ao estudante bibliografia escrita por nós e sujeita a processo referee. Basicamente, cada uma das aulas passaria a ser convertida num artigo científico e sujeito, portanto, à publicação. Porquê é que nós tínhamos esta dificuldade, no caso aplicado à toxicologia? Porque é indubitavelmente uma das ciências mais antigas que nós temos. Existe desde que os primeiros seres humanos sentiram necessidade de identificar, por exemplo, aquilo que era seguro para a sua alimentação. E prova disso são os dados mais recentes que nós temos da realidade portuguesa em termos de publicações, os dados de 2014, em que a toxicologia está no top 1 ou top 3 do número de publicações científicas em Portugal. E, portanto, a nossa atitude passou pela valorização do peer review, num interesse debruçado a esta forma de escrutínio científico, e as nossas aulas, como referi, passaram a ser redigidas no formato de artigo de revisão e submetido para publicação. E hoje é a realidade aplicada aos 3 ciclos de estudo com os quais temos algum contacto e a cursos de formação contínua que surgem todos os anos. O que é que nós sentimos neste confronto com os nossos pares? Um incomparável aumento do tempo de reflexão, um muito maior confronto da literatura. Com humildade dizemos que encontramos muitas incongruências e incorreções e até interpretações erradas. Porquê? Porque nos baseámos em 2 ou 3 bibliografias, livros, e muitas vezes os livros não são sujeitos ao mesmo rigor e escrutínio científico do que os artigos científicos. E eu arrisco-me a perguntar quem alguma vez deu a aula para ler a um colega de departamento, se o fez, se o leu com algum rigor, e se o fez, quantas vezes o fez. Portanto, o nosso memorando essencial passou a ser por um respeito e dedicação pelo ensino e pelos nossos estudantes, uma humildade em relação ao conhecimento e às capacidades que possuímos, honestidade científica, e para cumprir este memorando, o que é que nós achamos por bem? Se nós já há muitos anos nos submetemos à avaliação pelos nossos estudantes, através dos inquéritos pedagógicos, por que não nos submetermos também à avaliação pelos nossos pares? O que é que nós sentimos, e apesar de não ter, obviamente, dados quantitativos, porque esta forma de ensino é algo complexa e porque requer muitos anos para modificar, mas temos a nítida sensação de que os estudantes são muito mais satisfeitos, há uma maior garantia de que os estudantes assimilam aquilo que nós queremos na quantidade e na qualidade desejável, isto é, muitas vezes ajustado à nossa realidade, coisa que a bibliografia estrangeira muitas vezes não nos permite, docentes muito mais confiantes, acreditamos que o ensino está muito menos propenso a erros, porque no limite foi sujeito àquela revisão e múltiplas vezes pelos pares, e certamente de maior utilidade. Quais são os resultados que nós encontramos aplicados à realidade da toxicologia forense? Temos 29 aulas redigidas na forma de artigo científico de revisão, publicado em revista internacional, com um fator de impacto, e temos 28 capítulos de livros. E hoje grande parte da nossa bibliografia, eu diria 70%, talvez 60-70% da bibliografia desta unidade curricular já serve através, tem como realidade estes, ou seja, artigos ou capítulos de livros. E concluindo, aquilo que é a nossa tentativa de aproximar o ensino é usarmos o realismo como filosofia da educação. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado por terem aceito esta comunicação, e aquilo de que vou falar é de uma experiência que vai no seu 3º ano e que, espero eu, permita pelo menos uma pequena reflexão sobre os impactos das chamadas novas tecnologias. As novas tecnologias são como os jovens agricultores, são sempre novas, não é? Esta em particular, portanto, refiro-me à microscopia dita digital,
já não é assim tão nova como isso, depende da escala que cada um utilize. O primeiro reconhecido já terá cerca de 20 anos, começou a ter importância industrial, portanto começou a interessar a indústria relacionada a sério há cerca de uns 10 anos e talvez seja conveniente pelo menos explicar muito brevemente a que é que eu me estou a referir. A microscopia digital é assim, uma espécie do sucessor da microscopia óptica vulgar. Nos dias que correm, atualmente, ela é feita à custa de um microscópio óptico que é robotizado e que emprega sensores para, de uma forma sistemática, digitalizar a totalidade da lâmina histológica ou citológica em que estamos interessados. São empregos vários métodos para o fazer. O resultado é uma representação digital, uma imagem, da totalidade da lâmina e, portanto, o que se espera e que já acontece no mundo profissional, no mundo do diagnóstico anatomopatológico, por exemplo, é que, digamos, o workflow, a forma de funcionar desses laboratórios já prescinde em grande quantidade, ou mesmo na totalidade, dos microscópios ópticos tradicionais. O IPATIMUP pôde adquirir um digitalizador, é este precisamente, em finais de 2010, setembro, outubro de 2010, e, portanto, não foi por motivos pedagógicos, devo dizer, foi por motivos de investigação científica e da atividade profissional do diagnóstico da anatomia patológica, mas para mim é evidente que, digamos, os efeitos ou a aplicação em contexto de formação pré-profissional ou profissional, ou no ensino universitário, neste caso, era mais do que óbvio. Portanto, a experiência de que estou a falar diz respeito concretamente a 2 unidades curriculares do mestrado integrado de Medicina. A Biopatologia 1 e 2 são cadeiras semestrais, portanto, as 2 são dadas no mesmo ano. A experiência, devo também dizer que para isto foi fundamental todo o trabalho pregresso, que teve uma particular importância, para o qual teve uma particular importância as pessoas do Serviço da Anatomia Patológica, obviamente, mas também a Unidade de Tecnologias Educativas da Universidade do Porto, em particular a doutora Isabel Martins, que está ali, e que acompanhou e de certa maneira, garantiu o bom sucesso e a eficácia do processo que portanto, começou anteriormente. Portanto, a disciplina estava já muito bem representada no Moodle e portanto, foi fácil agora encaixar aqui aquilo que lhes vou mostrar. Esta seria uma página típica do Moodle. Por acaso enganei-me, esta era a página, digamos, dos anos anteriores, que tinha um texto, tinha links, estamos em 2013, e os links davam acesso a imagens que eram os documentos de trabalho das aulas práticas. Imagens, tanto nesta forma, digamos, digital, como, em alguns casos, mesmo fotografias, e peças anatómicas que os alunos tinham e têm à disposição durante as aulas. Aquilo que nós fizemos foi criar, em cima destas páginas, criar estes links que dão acesso direto à lâmina correspondente. E, portanto, os alunos passaram a ter, neste ano, 2 opções. Ou utilizavam os microscópios presentes na sala de aula, que, não sei se sabem, mas podem imaginar, não são tradicionalmente os melhores microscópios do mundo,
e são particularmente difíceis de manter, porque são sujeitos a uma utilização abusiva substancial. Portanto, mas continuavam a ter os microscópios e as coleções de lâminas físicas e, simultaneamente, tinham acesso às lâminas digitalizadas. Talvez seja a altura de lhes mostrar, espero que isto corra bem, seja a altura de lhes mostrar muito brevemente um exemplo. Portanto, estão a ver, digamos, a microscopia digital em ação. Neste caso concreto, estamos, digamos, numa experiência muito parecida com a da visualização no microscópio óptico tradicional. E, portanto, não foi preciso nenhuma formação especial, particularmente para os alunos. Os paradigmas utilizados na interface do utilizador, na interação homem-máquina, como gostam de dizer os meus colegas engenheiros, são os semelhantes, os que são habituais no mundo atual. Portanto, os alunos adaptaram-se muito rapidamente, sem nenhuma dificuldade, ao que lhes era oferecido, e no ano seguinte já foi possível, também por força da modernização do Moodle por um lado, não é? Que é modernizado de 2 em 2 anos, salvo erro, e portanto da possibilidade de utilizar outros objetos, e também por força da dinâmica da cadeira, que tem que obrigatoriamente rever os seus conteúdos, foi possível dar-lhe um outro aspecto que pode parecer pouco, mas tem bastante valor simbólico, e portanto estamos no ano de 2014, 2015, portanto o progresso, o ano que está a decorrer atualmente. Digamos, dado o sucesso da introdução desta tecnologia, levou à decisão por parte dos docentes e dos responsáveis da cadeira, ou das cadeiras, de eliminar, prescindir de vez dos microscópios eletrónicos e das coleções de lâminas, porque se verificou que realmente, digamos, os únicos argumentos eram talvez de natureza nostálgica. Havia uma certa nostalgia. Eu também gosto, há microscópios belíssimos, sobretudo os mais antigos. Havia uma certa nostalgia que, de resto, para os alunos estava completamente ausente, quer dizer, nenhum deles tinha nenhum passado agarrado à utilização do microscópio. E, portanto, este ano estamos a preparar o segundo semestre. Tornou a fazer-se uma grande, por força da dinâmica interna da cadeira, uma grande revisão dos conteúdos, e já essa revisão, para além de todos os argumentos, também sentiu o reflexo de já não estar limitada às coleções de lâminas e às dificuldades inerentes à utilização dos microscópios. No fundo, o que isto permitiu foi colocar um microscópio na mão de cada um, à hora e no local em que cada um quer. E isso, podendo não parecer, tem um enorme impacto, além do mais, porque é usado intensamente pelos alunos. Realmente verifica-se que os alunos preparam as aulas de forma significativa com antecedência. E, portanto, é seguro que o impacto desta tecnologia vai continuar a fazer-se nos próximos anos, porque isto também vai ter impacto no conteúdo e na forma, na dinâmica, nos objetivos próprios de cada aula, porque senão, estão a ver, já se está a observar que algumas aulas é preciso estar a inventar objetivos no momento, porque eles já vêm com as coisas preparadas, ou substancialmente preparadas de casa. Portanto, coloca à disposição, digamos, desta comunidade
um outro campo de atividades que anteriormente era completamente ausente. Gostava só de referir que, digamos, há outras experiências paralelas em curso, por exemplo, na Universidade de Coimbra, as duas disciplinas correspondentes, anatomia patológica, que é esta imagenzinha aqui da direita, já vai no seu segundo ano, e como a Universidade de Coimbra tem um acordo com a Universidade dos Açores, também já chegou aos Açores, por esta via. E graças a um acordo entre a Faculdade de Medicina e a Faculdade Eduardo Mondlane, as cadeiras congêneres, Patologia 1 e 2, também já foram durante um ano. Vai começar o próximo ano, digamos, em que as aulas correspondentes são ministradas, digamos, com base nas cadeiras do Moodle, feitas em conjunto, não é propriamente a duplicação do curso, mas a elaboração em conjunto até porque as patologias são diferentes, não é? Por exemplo, a malária tinha que estar presente indiscutivelmente e está. Terminei. Muito obrigado e espero que... Muito bom dia a todos. Eu vou fazer uma breve resenha de uma experiência que temos vindo a trabalhar na unidade de materiais não metálicos, com o colega Teresa Duarte, Jorge Lino e Paulo Novo, e que tem fundamentalmente a ver com o objetivo de mudar aquela imagem da sala que o colega Luís Castro apresentou, portanto, de uma sala com muita gente e as primeiras filas minimamente atentas e as outras a dormir, mas foi aplicada na sequência do processo de Bolonha, tentando também integrar estes diversos componentes que são muito referidos, os soft skills, essas questões todas. Portanto, nós temos, a nível da engenharia mecânica, nos últimos anos tem melhorado um bocadinho, ou tem-se mantido, se quiserem, a média de entrada. Isso tem consequências, digam o que disserem, portanto pode dizer que as médias agora são muito mais altas, mas nota-se algum efeito. Como é evidente, nós temos um conjunto de estudantes que têm hoje em dia um acesso a um determinado tipo de informação e, como diziam há pouco, sabem, pelo menos em certas coisas, muito mais do que o que nós sabíamos, ou que eu sabia, pelo menos há 50 anos atrás, e, portanto, a ideia foi tentar motivar e, na prática, tentar melhorar um bocadinho a aprendizagem dos materiais não metálicos, que inclui uma parte de cerâmica e uma parte de polímeros e compósitos. E, portanto, dentro dessa perspectiva, nós alteramos um pouco o formato de funcionamento da unidade curricular, que tipicamente tinha 2 horas teóricas e 2 horas práticas, ou, portanto, as teóricas divididas em 2, e fomos dando, portanto, isto de forma diferente. Portanto, dentro dos objetivos, passamos, evidentemente, o objetivo é que aprendam um pouco destas matérias, mas, portanto, também aprender a ter capacidade de realizar trabalho experimental, de recolha de dados científicos e trabalhar, portanto, em grupos e fazer avaliar alguns relatórios. É um bocadinho isto que está em alguns dos aspectos das competências que aparecem em diversas citações da CDIO e da Eurace, e nessa perspectiva nós resolvemos alterar um pouco o sistema e acabar as aulas teóricas. Portanto, isto era, na prática, o que acontecia antes do processo de Bolonha, de aulas teóricas e depois um exame e uma parte de alguma componente de relatórios, e passamos a ter aquilo que gostaríamos que fosse uma avaliação contínua e um estudo contínuo, que eu disse que gostaríamos que fosse, e, portanto, no caso dos cerâmicos está 4 trabalhos práticos e os polímeros e compósitos têm uma escolha de uma monografia e 3 trabalhos práticos. Isto obriga, do ponto de vista de trabalhos docentes, também de muito mais trabalho docente, mas a ideia, de facto, é que eles
participem, tenham uma atitude mais proativa os estudantes e inclusive, o ideal, portanto, esse era o objetivo, é que não fosse, as matérias teóricas que fossem dadas seriam trazidas, ou a discussão seria trazida pelos estudantes. Nós fomos evoluindo algumas variantes destas abordagens, portanto, os estudantes, no caso da cerâmica, portanto, eles têm que apresentar relatórios também. No caso de polímeros, tem 2 apresentações intermédias que obriga a marcar um certo ritmo. Não começou assim, mas foi alterado para isso. E depois uma apresentação final, que quando essa apresentação final deverá só 5 minutos. Portanto, evidentemente que isto implica discussão e 25 estudantes por turma. Aqui resume-se muito rapidamente qual é a estrutura na parte dos cerâmicos, que incide essencialmente na análise e discussão de um artigo científico. Portanto, eles depois de fazer essa análise, elaboram um relatório, fazem um póster e fazem uma apresentação, e isso faz parte da avaliação, como é evidente, e os estudantes têm, portanto, contacto desde nessa altura já com alguns artigos científicos e os temas escolhidos estão dentro do quadro da matéria que se pretende dar. Portanto, são selecionados assuntos relevantes na área, por exemplo, do caso dos cerâmicos, escolhem um artigo científico com a mesma dimensão e grau de complexidade e depois são escolhidos revistas também de mérito internacional. Os estudantes têm uma avaliação, ou têm uma formação, peço desculpa, de infoliteracia, que os ensina dentro da unidade curricular dada pelos colegas do Centro de Documentação, que os ensina a fazer pesquisas, como é que devem apresentar estas coisas, como é que devem apresentar os seus relatórios, conclusões, as referências bibliográficas, etc. E naturalmente, um debate significativo depois entre eles e em particular, nas sessões finais. Portanto, há algumas dificuldades, portanto, muitas vezes os estudantes estão ainda preparados ou só mentalizados para um percurso de estudar ou fazer as coisas só no final e isso traz alguns problemas. A questão também dos websites, etc., parece-me que estou a andar para são questões que a forma como eles as tratam e o copy-paste muitas vezes será necessário ainda trabalhar. De qualquer forma, tem sido um resultado muito positivo e alguns dos trabalhos, em particular a avaliação pelos estudantes, tem sido bastante interessante. Do ponto de vista, portanto, isto resume algumas das opiniões, não temos tempo aqui para estar a detalhar. Portanto, no caso da parte dos polímeros, são escolhidos um grupo de 2 ou 3 estudantes, é sugerido um tema bibliográfico, eles escolhem, e depois isto é complementado também por alguns trabalhos práticos, e a parte da monografia, os grupos são 2 ou 3 estudantes, a ideia é que eles comecem por estudar artigos, ou ler artigos técnico-científicos, trazê-los, debatê-los, e no final apresentar um relatório, tentando, ao longo dessa síntese bibliográfica que eles devem fazer no final, cobrir as diferentes matérias que devem estar incluídas na unidade curricular e, em particular, apresentando desafios para o futuro. Portanto, é incentivado que façam isso. Eu tenho aqui uma listagem, como é evidente, alguns dos temas, só para ter uma ideia. E, portanto, na primeira parte, eles têm 3 apresentações, as 2 primeiras são livres e eles podem quase dar uma aula. A primeira parte sobre o estado de arte, requisitos e materiais, depois uma seleção de materiais e novas tecnologias e o relatório final deve incluir uma visão de futuro e uma visão perspectiva e nisso aparece, portanto, um pouco como é que eles trabalham. Evidentemente que eles escolhem à sua medida, os temas que lhes dá mais gozo, e isto representa um bocadinho a evolução da classificação final. A deste ano ainda estamos a avaliar e, portanto, houve, do ponto de vista se quisermos, do produto final, da avaliação final, uma evolução muito significativa e uma motivação
muito grande. Portanto, de alguns dos comentários, por exemplo, os estudantes a dizer no sentido que gostam, outros podem gostar mais ou gostar menos, mas fundamentalmente que nós devemos impor, se quiserem, um ritmo de apresentação, de trabalho ao longo do semestre muito mais frequente. E, portanto, em termos genéricos, a nossa avaliação desta experiência é muito positiva, dá-nos muito mais trabalho, mas alguns dos trabalhos apresentados poderão naturalmente vir a ser publicados até em revistas de natureza científica. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. A experiência que nós gostávamos de partilhar hoje aqui diz respeito à unidade curricular de gastrotecnia, que faz parte da licenciatura em Ciências da Nutrição e cujo principal objetivo é compreender as principais alterações que os alimentos sofrem nos processos culinários. Integra 2 sessões teóricas e uma sessão prática semanal e as práticas funcionam com grupos de 12 a 16 estudantes que depois se agrupam em grupos de 4 elementos. Os objetivos, do ponto de vista teórico, sentimos que os estudantes conseguiam apreender de uma maneira relativamente fácil as características químicas dos nutrientes ou mesmo os processos químicos e físicos que os alimentos sofrem durante o processo de cocção, mas sentimos alguma dificuldade na parte de aplicar na prática esses procedimentos de forma a maximizar o valor nutricional dos alimentos, valorizar ao mesmo tempo as características organoléticas e a identidade gastronómica. Portanto, quando eles tinham um procedimento a seguir nas sessões práticas, de facto era fácil de o realizarem, mas se lhes tirava esse procedimento e se tivessem que adaptar os conhecimentos teóricos a situações práticas do dia-a-dia, sentimos alguma dificuldade. E então partimos há 3 anos para uma reestruturação das sessões práticas de gastrotecnia, em que a primeira parte, as sessões práticas duram 2 horas, a primeira parte era destinada, uma parte mais comprimida, destinada à demonstração dos processos químicos e físicos que os alimentos sofrem durante o processo de cocção, consoante os temas que seriam tratados semanalmente, e depois a maior parte da aula, portanto 60 minutos da aula, era reservada, era centrada nos estudantes e eram eles próprios que desenvolviam o protocolo que até aí éramos nós que o fazíamos. Portanto, o que os estudantes tinham à sua frente era um conjunto de ingredientes que eram divididos pelas 4 bancadas de trabalho, portanto, e eles teriam que criar no momento, portanto, e a distribuição pelos grupos era sorteada no momento da aula, eles tinham que criar o protocolo de atuação tendo em conta os procedimentos que tínhamos visto na teórica de otimização do valor nutricional dos alimentos. Numa terceira parte da aula, cada grupo apresenta o resultado final daquilo que preparou e é avaliado pelos pares, pelos restantes grupos, portanto 4 grupos em funcionamento em cada aula, não só a parte da aplicação dos procedimentos de culinária saudável, como também a criatividade aplicada e a avaliação sensorial do ponto de vista organolético, se de facto se estaria apelativo ou não numa escala de 0 a 5. Este será mais ou menos o ambiente das sessões práticas. Como disse, nós temos 4 grupos de trabalho que se replicam em 6 turmas práticas. Portanto, nós vamos ter o mesmo conjunto de alimentos sistematicamente em 6 turmas. E chegámos à conclusão que os estudantes tinham uma grande curiosidade de saber o que é que as outras turmas tinham feito, os estudantes que tinham o mesmo grupo de ingredientes, o que é que tinham conseguido produzir com aqueles ingredientes de forma a demonstrar que aplicavam os conhecimentos teóricos. Portanto, isso fez com que nós, de uma forma muito artesanal, compilássemos os procedimentos de cada turma portanto, isto é, para este conjunto de ingredientes, 4 preparações feitas por diferentes grupos. Isto é mais um conjunto de 4, para os mesmos ingredientes, resultados finais bastante diferentes e mesmo com avaliação do ponto de vista
das características organoléticas também diferente, embora os ingredientes fossem os mesmos, o que possa à primeira vista parecer estranho, e então fizemos de forma a partilhar internamente um e-book com as receitas deste ano, portanto foi o primeiro ano de experiência desta metodologia, 2013-2014, mesmo para consumo interno. De qualquer forma, verificámos que isto poderia ser bastante melhorado e este ano podemos dar um salto qualitativo neste manual de procedimentos que reúne os procedimentos de todos os estudantes e então disponibilizamos este ano no Moodle um layout que os estudantes teriam que seguir no final de cada aula, em que inseriam todos os procedimentos e a análise da composição nutricional da receita que propunham. Portanto, ainda não fizemos, não utilizámos estas fichas técnicas novas para fazer um novo e-book, mas será essa a nossa ideia e que seja disponibilizado extra a nossa disciplina e até a nossa comunidade da FRENAL. Portanto, mais uma vez, para a mesma lista de ingredientes, temos soluções diferentes e que para além tem ali um campozinho com um smile em cima e o nível de 5, significa que foi classificado pelos pares do ponto de vista organolético e do ponto de vista da adequação dos processos à culinária saudável como com a nota máxima. Isto tudo para a mesma lista de ingredientes. Por fim, o desafio da última parte do semestre relativa a esta disciplina era aplicar as técnicas de culinária saudável à confecção de pratos de cozinha tradicional mediterrânica e portuguesa. Portanto, e aqui os estudantes teriam que fazer, baseada nas recomendações existentes, tanto alimentares como nutricionais, tinham que tentar estudar uma receita tradicional portuguesa à sua escolha, estudar do ponto de vista da composição nutricional e do ponto de vista dos procedimentos de culinária saudável, isto é um exemplo escolhido de forma aleatória, e depois fazerem uma proposta de melhoria da receita. Este estudo culminava com a confecção da receita melhorada nas aulas práticas e depois de haver esta elaboração prática, havia de novo uma reorganização da receita, porque por vezes as coisas na prática não funcionavam como nós imaginávamos e, portanto, a receita tinha que manter a sua identidade, preservar as suas características organoléticas e, portanto, às vezes frequentemente tínhamos que fazer novos acertos até chegar a uma solução ideal, que foi apresentado depois, ou é apresentado por todos, nas sessões teóricas, por todos os grupos, de forma as experiências partilharem-se de todas as turmas práticas. Isto são outros exemplos, isto é tudo este ano letivo, que isto é uma cadeira do primeiro semestre. Portanto, nós tentávamos que os estudantes pegassem numa receita tradicional da sua área de proveniência. Portanto, temos de norte a sul do país, da Madeira e dos Açores inclusivamente, e depois temos também sempre alguns estudantes de mobilidade e, portanto, temos uma área destinada aos pratos tradicionais do mundo. Neste ano tivemos estudantes polacos que fizeram aquela primeira receita, os croquetti, tivemos estudantes turcos, os estudantes do País Basco e sempre uma quantidade generosa de estudantes vindos do Brasil, portanto, e todos eles participaram neste processo e foi incentivado que se escolhesse uma receita de outro país que não Portugal, quando tinham no grupo estudantes de mobilidade. Depois é sempre interessante perceber aquelas receitas que podem sofrer maior modificação e isso tem logo repercussão no valor energético da porção, e aquelas que de facto não dá para variar muito, mesmo mudando alguns procedimentos de culinária, depois não é visível em termos do valor energético, mas há sempre melhorias que podem ser implementadas. Portanto, este processo de avaliação contínua vale 8 valores na nota final da disciplina, enquanto que o exame final vale 12 valores. Isto é, de uma forma breve, os resultados obtidos, a proporção de aprovados é muito grande e verificamos com esta mudança a distribuição pareceu ser mais próxima da curva de Gauss, pareceu haver uma maior distribuição das classificações dos estudantes na disciplina, sendo a média
ronda os 14 valores. Também o feedback, embora seja de uma percentagem relativamente pequena de estudantes que respondam ao inquérito pedagógico, 27%, mas o feedback tem sido bastante positivo. Inclusivamente, a Associação de Estudantes da FECNAUP promoveu este ano, e eu acho que motivado um bocadinho pelo entusiasmo deles com esta nova atividade, deles próprios criarem os seus protocolos, criaram de facto um concurso de culinária e convidaram um chefe e que tinham nos parâmetros de avaliação não só as questões organoléticas, mas também as da aplicação dos conceitos teóricos que são abordados na disciplina. Muito obrigada. João? Bom dia a todos. Eu tinha uma pergunta para o António. Está aqui, professor dele. Que é, a cadeira é que funciona com a avaliação contínua, né? E funciona nas 12 semanas do semestre letivo ou também vai para além disso? E não tem impactos, digamos, 8 relatórios numa cadeira, os relatórios não são muito sucintos, ou se forem relativamente trabalhosos, tem um impacto nas outras cadeiras ou não? Como é que concilia dentro do curso essa situação? Porque geralmente é a grande dúvida que eu tenho entre a avaliação contínua e os exames finais. Misturar as duas coisas é sempre complexo. Esta não tem exame final. Não tem exame final. Os 8 relatórios, por exemplo, no caso que eu conheço melhor, que é para discutirmos em conjunto, os relatórios das aulas práticas, eles nas aulas práticas têm tempo, se quiserem, de fazer o relatório. A monografia, se tivesse, de facto, que não tem, não é frequente, em geral o pessoal vai deixando e depois tem no parte final um bocadinho mais dificuldade. Portanto, a ideia de introduzir agora umas apresentações intermédias é porque obriga-os a fazer já um trabalho, orienta-os a fazer o próprio relatório. Portanto, eles têm o tempo que lhes é atribuído dentro do tempo de estudo, se quiserem, chega e sobra para fazer o relatório final. Que agora, se deixar tudo para o fim, não. Interfere mais, já agora, vou deixando a brasa para a minha sardinha, ao contrário, são os mini-testes e essas coisas todas que, quando aparecem, perturbam logo o sistema todo, porque as aulas deixam, não têm tanta frequência. Portanto, é possível que no final tenha algum, mas o número do relatório, portanto, aparente, na parte, 3 deles, por exemplo, são relativamente simples e muito simples. Depois a monografia exige um bocado mais de trabalho, sim, exige, mas se for sistematizado, a coisa sai fora. E a parte de cerâmica também, há dos 8, 2 exigem mais. Temos uma pergunta mais. Eu tenho um comentário e uma pergunta. Eu gostava de comentar a primeira frase que foi feita no slide do primeiro colega que apresentou, desculpe, não sei o nome, Ricardo. que é sobre o que é ciência. Só é ciência aquilo que está publicado. Atenção, que há muita coisa que se publica e que nem sequer tem verificação experimental. Lembro, por exemplo, a teoria das cordas, que tem centenas e milhares de trabalhos publicados e não tem verificação experimental. Portanto, acho que se deve rever essa definição de ciência. Outra questão que eu gostava de colocar é se os trabalhos que foram publicados, os artigos, são artigos científicos sobre toxicologia, não é? Ou se são artigos de métodos pedagógicos sobre o ensino da toxicologia, que eu não percebi bem. É assim, relativamente ao conceito de ciência, eu estou plenamente de acordo. O que quer dizer publicar é estar acessível ao público em geral, não é ficar guardado ali ao nível do gabinete. Agora, relativamente à segunda questão, de facto, são artigos preparados à imagem da aula que lecionamos. Ou seja, é como se uma temática da aula de toxicologia, de um diferente tema, sei lá, cocaína, é elaborada a aula em função daquilo que é lecionado acerca da cocaína e, portanto, essa aula serve de apoio ao estudante. Não quer dizer que nesses artigos que
que servem de apoio à aula, não exista um ou dois respeitante às metodologias de ensino que praticamos. Uma explicação diferente, mais robusta, mais no formato artigo, não é? Mas 90 e muitos por cento é transcrição integral da aula no formato de artigo científico, com referências e outra estrutura normal. Muito obrigada a todos pelas comunicações, pelo cumprimento do tema e também obrigada pelas questões. Vamos passar então à sessão seguinte.